Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estarmos juntos mais uma manhã para celebrarmos a Jesus e recebermos de Jesus o que Ele tem para nós nesses dias. Então, esse sábado glorioso, festivo, eu digo a você, seja bem-vindo ao Congresso da Palavra da Bíblia JB. Que você seja instrumentalizado através da revelação, da inspiração e iluminação que Deus concede ao homem à mercê da sua graça. Sejamos através do professor Lucas, do pastor Yuri, refinados, instrumentalizados na palavra. Amém? Então coloque-se de pé, vamos orar no nome de Jesus Cristo e louvaremos para a glória dele. Pai, no poder do teu santo nome, nós nos apresentamos a ti mais uma vez nessa manhã para te agradecer, para te ouvir, para sermos moldados por ti, Pai. Recebemos o teu abraço, o teu conforto, o enriquecimento e o fortalecimento da nossa fé pela palavra. Palavra que cura, que liberta, que refina, que santifica, que imprime em nós a identidade de Cristo, sendo filhos de Deus, semelhantes ao nosso Salvador. Pai, te pedimos que nesse dia de imersão na palavra, mergulhados nesse jardim de intimidade contigo, nosso coração esteja sensível ao que o Espírito há de dizer. Que as nossas vidas estejam desejosas, Pai, a viver a metanoia, experimentando o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Obrigado porque a fé se enrijece mediante a palavra. Obrigado, Senhor, porque temos que nos santificarmos na palavra, porque a palavra é a verdade que liberta. Eu quero pedir, Senhor, no poder do teu santo nome, que chaves sejam viradas em nós, a partir de tudo que estamos vivendo aqui. Que a glória do Senhor seja completa no nosso meio. Abençoe o professor Lucas, abençoe o pastor Yuri, abençoe o pastor Léo, a minha vida. Eu te louvo, Senhor, por todos que diretamente e indiretamente cooperaram para a edificação desse congresso. A vida da Lala, do pastor Léo, a Fran, a Carol, a pastora, os irmãos do fundamento, a igreja, cada um. Te louvamos, Pai, pelos nossos colaboradores, aqueles que semearam, para que juntos possamos trazer esses homens aqui. E eles estão, os teus servos, os teus escolhidos. Então nós queremos consagrar, agradecer e te dizer muito obrigado, Pai, por cuidar de nós e nos envolver nos seus mistérios. Essa é a nossa oração, Senhor. Ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Ele, igreja.
Bom dia, igreja, Pai do Senhor, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por mais um dia, agradecer a Ele porque a misericórdia dEle se renovou mais um dia em nossa vida, agradecer a Ele pelo privilégio de estarmos na casa dEle, amém? Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua fidelidade conosco, Jesus. Obrigado porque o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, Jesus, cuidando de todas as coisas das quais nós não vemos. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deste, Jesus. Perdoa nosso coração, perdoa os nossos pecados, Jesus, porque nós somos filhos pecadores, sim, Jesus, mas nós amamos o Senhor, Jesus, e obrigado, porque mesmo errando, mesmo sendo infiéis com o Senhor continua sendo fiel conosco, o Senhor continua nos amando, Jesus, e obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, que a sua presença venha se fazer real em nosso meio, que a sua presença venha inundar os nossos corações aqui, Jesus. É isso que nós te pedimos e oramos, no nome de Jesus. E não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença desejo
Aleluia, a paz do Senhor. Irmãos, que alegria ter conosco o professor Lucas, né? Quem já está seguindo o professor Lucas aí nas redes sociais? Tem que aumentar esse número aí. Nós estamos muito felizes de recebê-lo. Professor, pastor. Que Deus abençoe muito sua vida. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do irmão Lucas, nosso professor, o mestre entre nós. E temos a consciência que ele veio da parte do Senhor e bem-vindo. A nossa terra é todo aquele que vem em teu nome para revelar na inspiração e na iluminação do Senhor as Sagradas Escrituras. Nós estamos sedentos para ouvi-lo, Senhor, ouvindo o teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder, a mercê da tua graça, o privilégio de ter irmãos como Lucas, como Yuri, em nosso meio. Que o Senhor continue revelando aos teus servos o mais do Senhor, e que eles sejam canais do teu fluir na edificação da vida da igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Quem está com sono aí? Ninguém? Pensa. Nós iremos aqui nessa manhã trabalharmos de forma bem aula, bem palestra. Se der tempo, eu abro para perguntas. Se não der tempo, você faz as suas perguntas lá para mim, na internet, no Instagram, eu respondo. Tá bom, gente? É bom seria se vocês anotassem. A gente vai trabalhar algumas questões bem técnicas aqui da minha parte, que é a história do cristianismo. Então, o que você tiver dúvida, o que você quiser saber mais, o que você quiser se aprofundar, se não der tempo de eu abrir para perguntas, você pergunta depois para mim no Instagram, porque hoje vai ser bem corrido, não vai dar para perguntar aqui presencialmente. Então, você fica à vontade depois, porque eu quero trabalhar alguns temas aqui centrais para nós cristãos hoje em dia. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Timóteo. Aqui já dá para projetar? Já pode botar, por favor. Abrisse a Bíblia em 2 Timóteo 4. Todo mundo achou? 2 Timóteo 4, versículo 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade porque virá tempo em que não mais suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém. Esse versículo é de um pastor no final da vida, já velho, já prestes a encher o potinho de biscoito, né? Tá? Aqui fala aqui isso também. Minha bisavó falava: ó, meu potinho de biscoito tá chegando no topo.
alguém que passou a vida toda pregando, evangelizando, ganhando vidas para Cristo, discipulando, mas que viu uma necessidade, talvez uma falha no próprio ministério, talvez uma carência no próprio ministério, que é a carência da doutrina. Hoje, nós temos uma igreja brasileira que foi evangelizada. Os pastores que formaram as nossas igrejas, eles eram pastores evangelistas. Eles eram pregadores, como Billy Graham, como Sammy Tippett. Nós, batistas, fomos formados por pastores evangelistas. O pastor que me batizou, o pastor Sebastião Ferreira, você conheceu o pastor Sebastião? Grande evangelista, né? Todo domingo ele só pregava evangelização, só apelo. Enes Tonini, que fundou o Memorial, como é que é o nome dele? De Niterói. Botaram café mesmo, obrigado, irmão. Nós fomos formados por evangelistas. A igreja brasileira, ela foi formada por pastores que tinham como prioridade converter pessoas. Conversão, salvação. O problema é que não termina aí, porque o momento que você foi salvo é só o início. Senão você era salvo, Deus te matava e você ia para o céu. E não é assim, você é salvo e aí começa uma caminhada. E essa caminhada, ela depende de uma coisa fundamental para o cristão crescer, que é a doutrina. Então faltou pastores que eram pastores, sentassem com o novo membro e discipular esse novo membro, doutrinar esse novo membro, fazê-lo compreender, porque às vezes a gente também acha que doutrina é apenas teologia sistemática. Aqui a gente batiza só adulto, conscientemente, por imersão, e é ceia memorial, acabou. Não é isso, isso aí você também aprende na classe de novos membros. Doutrina vai muito mais além, porque a doutrina, ela pega todos os aspectos da nossa vida. A doutrina, ela cerca todos os aspectos da nossa vida. A doutrina, ela altera comportamento. A doutrina, ela altera a forma como você percebe a cultura, a forma como você pratica a cultura. A doutrina, ela é como se fosse, você é uma planta, você é uma sementinha, tá, de uma árvore qualquer, e para onde que o tronco vai crescer, se a folha vai apodrecer logo, se vai dar fruto ou não, se vai ficar minúscula, se vai virar um bonsai, tudo depende da forma com que o jardineiro trabalha aquilo ali. Né? Assim é a nossa vida cristã, dependemos dessa doutrina. Então, para começar, queria que colocasse, por favor, o segundo slide. E eu acho que tá pequeno, né, irmão? Você consegue enxergar? Não? Sim ou não? Quem não está conseguindo enxergar, tem lugar aqui na frente. Tem como apagar essas pequenininhas aqui? Não. Aí vai dar para enxergar melhor. Melhorou? E agora? Agora dá até para tirar um cochilo, né?
Tá bom, pastor. Acho que pode deixar assim. Tá ótimo. Não vai não. Estou com o celular aqui, obrigado. Por que nasceram as doutrinas? Primeiro ponto. Quando o cristianismo nasceu, ele tinha confrontos ideológicos muito importantes. O cristianismo ele já nasce de uma religião chamada judaísmo. Só que a proposta de Cristo é uma proposta de reforma, ao mesmo tempo que é uma proposta de avanço. Outros podem dizer que é uma proposta de rompimento. Cristo ele diz, eu não vim revogar a lei nem os profetas. Cristo diz que vem trazer o verdadeiro ensino de Moisés. Só que para o judaísmo, daquele momento, não existia apenas o Pentateuco. Eles não seguiam apenas a Torá. Eles seguiam uma série de regras, costumes, leis e até outros livros sagrados escritos ali no período interbíblico, né? Os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente pode colocar assim. Então, para as pessoas que se converteram na mensagem de Cristo, para as pessoas que eram judeus, ouviram Cristo e creram que ele era o Messias, um grande desafio surgiu. Qual é o desafio? Eu sei o que é ser judeu. Eu sei o que é ir para o templo, guardar o sábado, guardar os costumes alimentícios, guardar as festas. Agora, eu não sei o que é ser cristão, porque ainda não existe, está surgindo agora. E essa passagem da antiga religião para a nova religião foi uma passagem traumática, foi uma passagem problemática. Foi uma passagem que envolveu muitas crises na igreja. Você quer ver um exemplo? Vamos abrir lá em Atos. Atos. Capítulo 6. Todo mundo achou? Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ponto. Se você ler isso aí rápido, você nem liga. É só uma passagem batista para ensinar a instituição dos diáconos. E isso porque está escrito aqui em cima, a instituição dos diáconos. Quando a igreja começou, havia na igreja dois tipos de judeus. Os judeus palestinos, os judeus da terra, os judeus como Pedro, Tiago, João, os judeus que voltaram da Babilônia, estão ali, né, há alguns séculos, judeu que fala o aramaico, o judeu que se veste como judeu, tem cor de judeu, tem cara de judeu, segue os costumes completos dos judeus. Tá? E havia um tipo de judeu que não era da terra, era o judeu da diáspora. É o judeu que não vivia em Jerusalém, na Judéia, não vivia na Palestina, era o judeu que vivia em Roma, o judeu que vivia na Arábia, o judeu que vivia no Egito, em Alexandria, o judeu que vivia em Antioquia da Síria. Esse judeu não falava mais a língua dos judeus. Esse judeu ele já era miscigenado, ele não tinha a cor do judeu, ele não se vestia como judeu, ele não falava o aramaico, ele falava grego, um mínimo grego. E se soubesse falar alguma coisa de aramaico, tinha sotaque, igual quando o americano fala português, né? E o judeu da terra não considerava esse judeu da diáspora como irmão, considerava ele imundo, considerava ele misturado, considerava ele impuro, considerava ele como se fosse um samaritano. E olha o problema, quando
aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus Cristo ressuscitar. Jesus Cristo apareceu para ele, gente, várias vezes. Quando a igreja começa, aquelas pessoas continuam perpetuando o mesmo preconceito, excluindo quem não era um judeu puro, continuaram seguindo o mesmo racismo, e a palavra certa é essa, porque considerava-se a raça eleita e não os outros. Estou falando da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E a ponto de fazerem o quê? Desprezarem as viúvas e os órfãos dos judeus da diáspora, no partir do pão. E o que isso significa desprezar? Essas viúvas, essas mulheres, olha o problema sério. Elas já não eram judias da terra, eram judias da diáspora. Já sofriam preconceito e exclusão em Jerusalém pelos judeus, mas eram acolhidas pelos outros judeus da diáspora. Só que aí elas se tornaram cristãs. Então elas vão ser desprezadas pelos judeus da terra e vão ser desprezadas pelos judeus da diáspora. E aí elas se juntam com seus irmãos da igreja, porque o partir do pão é a forma delas se alimentarem. A ceia, irmãos, durante a antiguidade, ela não era esse pãozinho pequenininho, que está cada vez menor. Vai chegar um dia que o diácono ele vai esfregar o farelo de pão assim, vai falar, abre a boca. A ceia não era um pedacinho de pão e um suquinho de uva. A ceia era um banquete. E cada um que tinha comida trazia para alimentar os que passavam fome. Então o que o versículo está dizendo é que o preconceito dessa igreja era tão grande com os de fora, a ponto de deixar o irmão passar fome, deixar o irmão para lá. E por quê? Porque o judaísmo dizia que eles não poderiam ter comunhão na mesa com alguém imundo. Só que foi isso que Cristo ensinou? Não, né? Era essa a missão de Cristo? Não. O que esses judeus em Jerusalém que creem em Cristo estão fazendo? Continuam seguindo o judaísmo. É muito bonito a passagem que Pedro está entrando no templo, e aí tem o paralítico, aí não tem ouro, nem prata, mas o que eu tenho te dou, aí vai e anda. É muito bonito. Mas eu sempre me pergunto, o que Pedro está fazendo no templo? Se era para ele estar pregando o evangelho no mundo inteiro. O que Pedro está fazendo no templo? Se era para ele estar já indo para Samaria e os confins da terra. O que Pedro está fazendo em Jerusalém? O que Pedro está fazendo no templo se Cristo disse que Cristo é o templo que destrói e em 3 dias reconstrói? O que Pedro está fazendo ali? Vivendo a vida antiga. E aí o versículo aqui do capítulo 6, ele vai dizer que os 12 vão escolher irmãos para resolver o problema. Lá no versículo 3 do capítulo 6 de Atos, escolhei, pois, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E lá no versículo 5, mostra o nome dos que são eleitos para resolver o problema da igreja. E diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E ficou tudo bem. Se eu olhar essa passagem correndo, eu não pego também uma questão muito profunda. Esses 7 irmãos que foram eleitos para resolver o problema das viúvas que eram desprezadas, eles são judeus da terra ou eles são judeus da diáspora? Quem pode me dizer? Sem medo de errar, gente.
alto. Eu tô com sotaque de carioca pesado, né? Diáspora. Atos. Estou morando em São Paulo, tem que dar uma... Esses 7 homens são judeus da diáspora. Como é que a gente sabe? Pelo nome deles, são todos nomes gregos. E o último nem judeu é prosélito. É um convertido. E o que isso aqui me diz? O problema de vocês, judeus da diáspora, vocês, judeus da diáspora, resolvem. E outra coisa muito interessante, eu estou no capítulo 6 de Atos. Ou seja, o livro já percorreu o livro de Atos já tinha percorrido bastante a história da igreja. A partir daqui, vai vir a história de Estevão. E Estevão é conhecido por ser o primeiro quê? Primeiro quê? Mártir. Primeiro a morrer por Cristo foi Estevão. E eu me pergunto, gente, por que não foi Pedro, Tiago, João, Tiago maior, Tiago menor, André? E Estevão, ele vai morrer porque pregou uma verdade. Ele vai virar para o templo e vai falar, não, Deus não habita aí não. E vai pegar desde Davi e vai mostrar que nunca foi a vontade de Deus edificar, mas Deus condescendeu para Israel e para Davi e depois para Salomão a construção do seu templo. Mas o que Estevão estava querendo apontar para Cristo como Messias, e mais tarde o que o livro de Hebreus vai fazer uma sistemática sobre isso, né? Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é o templo. E por pregar a verdade, por pregar Cristo, vai ser apedrejado. E eu me pergunto, cadê os 11 apóstolos pregando essa verdade? Não estavam. Depois de Estevão, aparece um outro personagem, chamado Filipe, um dos 7. E Filipe está pregando o evangelho. Para quem? Para samaritanos. E depois está pregando para um etíope, um eunuco. E eu me pergunto, nossa, Jesus Cristo pregou para os samaritanos. Criou a primeira missão transcultural, né? Convertendo a samaritana lá, e a samaritana virou missionária. Os apóstolos estavam lá, viram que o evangelho também é para os samaritanos. Por que os apóstolos estão em Jerusalém e não estão em Samaria? E um cara de fora tem que cumprir o ID. Porque, irmãos, a cultura, ela é tão forte, a cultura judaica, a doutrina judaica, o ethos judaico, ele é tão forte que mesmo a pessoa, tendo andado com Cristo, vivendo com Cristo, vendo os milagres, vendo ressuscitar, recebendo o Espírito Santo, continua sendo mais forte para ela do que o chamado. E sabe qual é, talvez, o maior paradigma disso? Mais tarde aqui no livro de Atos, Estevão morre, né? No capítulo 7. Depois o capítulo 8 diz que a igreja foi perseguida em Jerusalém e teve de fugir. Eu acho esse versículo interessante, porque a igreja teve que fugir de Jerusalém, mas os discípulos continuaram em Jerusalém. E aí depois Lucas retoma no capítulo 11 a história dessa igreja. E na verdade essa igreja que fugiu de Jerusalém não foi a dos discípulos, mas foi essa igreja dos judeus helênicos, dos judeus da diáspora. O que eu vejo mais interessante, que aqui no meio vai ter uma passagem, não sei se vocês lembram, que o apóstolo Pedro vai ser arrebatado em espírito. Quem lembra dessa passagem? Ele vai ser arrebatado, vai desmaiar, né? E ele vai ter uma visão.
nessa visão, vários animais imundos desciam do céu. Quem lembra dessa passagem aí, irmão? Só não vou ler porque é muito grande. E aí Deus falava para Pedro o seguinte: abre a boca, tome e come. O que Pedro fala para Deus? O que Pedro fala para Deus? Não. Deus, eu nunca comi algo imundo, não vai ser agora, Deus, que você está mandando é que eu vou comer. Aí o porquinho volta voando triste. Aí depois o bacon desce de novo e Deus fala: abre a boca e come. E Pedro, desde criança que eu guardo a lei, não vou. 3 vezes, hein? Na terceira, acho que Deus faz, não, agora engole esse leitão a pururuca, engole esse camarãozinho na moranga. É igual o salgado ontem, estava gostoso que salgado de camarão. Pedro chorando come o porquinho. Irmãos, olha só, Pedro não falou para um diácono não, para um sumo sacerdote não, para outro apóstolo não, para um anjo que desceu do céu não. Pedro falou para Deus não. É mais importante, Deus, eu seguir a minha cultura judaica do que seguir o que o Senhor está mandando. Já parou para pensar isso? Enfim, o que Deus queria ensinar para Pedro era que os não-judeus também são alvos da salvação. O que Deus queria ensinar para Pedro é que o evangelho é para o mundo inteiro e que o Espírito Santo batiza todas as pessoas que se convertem, não só os judeus, e que Deus não veio apenas para Israel, Deus veio para o mundo inteiro. E Pedro, ele teve que aprender essa lição, mas mesmo assim ele ficou quieto. Porque 10 anos depois vai ter o Concílio de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém perseguia Paulo, perseguia Barnabé, perseguia a igreja de Antioquia. E 10 anos depois, no Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, Pedro vai falar na assembleia: é verdade, irmãos, há 10 anos atrás Deus me deu uma revelação. Aonde eu quero chegar, irmãos? Para que a gente compreenda como que foi difícil no início da igreja a formação de uma doutrina. Porque era tudo muito novo e ainda tinha esse aspecto radical do judaísmo. Eu posso até compreender Pedro, porque os judeus eles foram massacrados durante 400 anos por Seleucidas, por Ptolomeus, por romanos, para ficarem firmes na fé e não cederem aos costumes pagãos. E o cristianismo era algo novo que estava rompendo com aquele modelo. E toda a história que a gente encontra no livro de Atos, a gente vê o apóstolo Paulo e outros cristãos, principalmente da cidade de Antioquia, sendo perseguidos por outros irmãos, porque esses outros irmãos judeus ainda não conseguiam conceber o evangelho. Quando a igreja surgiu no início, irmãos, tudo era novo. Era tudo experiência, prática, e vamos transformar em doutrina. Imagina só, o dia sagrado dos judeus é qual? Sábado. Deus descansou no... A lei toda manda guardar o... E agora Jesus Cristo ressuscita no... Todas as vezes que Jesus Cristo aparece depois da ressurreição é no... Até a revelação em Apocalipse é no domingo. É o dia do Senhor. O que Cristo quer ensinar é, agora o sagrado não é apenas um dia separado da sua vida. O sagrado são todos os dias da sua vida. E o primeiro dia da semana é aquilo que vai guiar a sua vida. Não era, gente, igual hoje, domingo, dia de descanso, feriado, não.
Naquela época, domingo era dia de trabalhar, era o primeiro dia da semana. Os cristãos, eles acordavam de madrugada para fazer o culto. O culto tinha que ser antes do nascer do sol, porque ao nascer do sol você tinha que trabalhar. Hoje as pessoas não acordam para ir na EBD, né? Naquela época o culto era de madrugada e tinha que ir com lâmpada, aquelas candeias de azeite, né? Porque era tudo escuro. Acordava lá 4 horas da manhã para ir para o culto. Amém? Amém fraco. Eu preciso agora estabelecer um novo dia sagrado. O dia do Senhor. Antes, os judeus tinham diversos tipos de refeições sagradas nas suas festas. Na última ceia, Jesus Cristo instituiu uma nova forma de interpretar aquelas refeições, que seria o pão simbolizando a sua morte e o vinho simbolizando a sua morte, seu sangue, o pão simbolizando a sua carne. Então agora, no lugar de todas aquelas festas e costumes alimentares, eu tenho que estabelecer uma nova festa, um novo costume, com pão e vinho. O judeu, ele tinha 2 tipos de organização religiosa. Imagina, irmão. O judeu, ele tinha o templo. Quem mandava no templo eram os sacerdotes. E para ser sacerdote era só se você fosse daquela tribo levítica. E os sacerdotes tinham uma pequena hierarquia lá dentro. E os judeus tinham um segundo espaço sagrado, menos sagrado do que o templo, que era a sinagoga. E a sinagoga, ela era governada pelos anciãos. Na Bíblia também está com o nome de presbíteros. Eram os homens velhos, ricos e mais bem posicionados de uma comunidade. Então, qual era a ordem judaica? O homem poderoso governava. Seja no templo, porque também não bastava você só ser da tribo de Levi, ou tinha uns acordozinhos que pegavam os ilegítimos e colocava lá, na época de Herodes e antes também. Não bastava também ser, você tinha que estar próximo do poder para estar dentro do templo. E na sinagoga você tinha que ser um homem poderoso, bem posicionado na sociedade e velho, né, para você governar. Isso ali no século I. Agora começa um culto, o Espírito Santo desce sobre a igreja, tá? Como aquelas pessoas criam e recebiam o Espírito Santo naquele momento, havia muitos dons, línguas, profecias, e aí de repente um jovem se levanta e profetiza. Uma mulher se levanta e profetiza. E profecia é ordem, é exortação. Profecia é lugar de autoridade. Profecia é lugar de poder. De repente, Deus levanta um jovem como Timóteo e coloca ele para governar a igreja como episcopo. Ou seja, inverte a ordem que os judeus estavam acostumados. Os judeus estavam acostumados com o homem mais velho, mais poderoso. Agora, quem governa é o Espírito Santo, ele escolhe quem ele quiser. Até mulher, até escravo, até inclusive não, gentios, né? Não judeus, jovens. O que eles precisam organizar então? A gente não é mais sinagoga, a gente não é mais kahal. A gente agora é outra coisa. A gente agora é igreja. E a palavra igreja, que também é uma coisa bem interessante, ela vem do grego eclésia. E aí a gente latinizou o termo, né? Eclésia, eclesia, igreja, até virar igreja.
não teve tradução, teve transliteração, é latinização. E quando, inclusive, antigamente, em português era igreja, não era igreja. Eu morava em Valença, numa cidade do interior do estado do Rio, e a igreja presbiteriana manteve a fachada de 100 anos atrás, igreja presbiteriana. Aí uma vez eu vi alguém passando, olha lá, os crentes são tudo burro, não sabe nem escrever o nome da igreja. E o que é eclésia? Eclésia era uma instituição, por incrível que pareça, política. Tá? Na Grécia, a eclésia era a Assembleia dos Cidadãos Livres. Era uma instituição democrática para governar a cidade grega, a polis, onde todos eram iguais diante da lei. Os cargos eram distribuídos por sorteio. Os que recebiam cargo de direção tinham que prestar contas. Meio que uma igreja batista, né? Aí eu fico perguntando, por que aqueles cristãos lá em Antioquia colocaram o nome da reunião deles de eclésia? Porque agora, nessa nova era, a era inaugurada pela ressurreição de Cristo, todos são iguais na igreja. Todos são iguais. Os cargos não são distribuídos por sorteio, mas é o Espírito Santo que escolhe. Porque sorte era uma deusa, então a deusa sorte que escolhia. Agora não é a deusa sorte que escolhe, é o Espírito Santo. Ele elege quem ele quer. Todos têm que prestar conta do que fazem. Todos têm que cuidar tudo para o bem comum. Então agora eu preciso de uma doutrina para a organização comunitária. Terceiro, agora eu preciso de um estabelecimento de ética e hábito. A ética judaica, tá? A ética é aquilo que organiza o seu comportamento, o que é certo, o que é errado, o que você deve falar, não falar, o que você deve comer, não comer, vestir, não vestir, casar, não casar. A ética judaica, ela era gigantesca, né? Ela tinha aqueles, tanto a lei escrita quanto a lei oral, aqueles inúmeros pormenores que inclusive os fariseus perturbavam Jesus o tempo todo. Não pode curar no sábado tem que deixar morrer. Tem que dar o dízimo da folhinha. Qual era a planta? Do hortelã. Tem que lavar as mãos dessa forma e não pode usar a mão esquerda, que lá no Nepal você descobriu por quê. Coitado dos canhotos, porque nessas sociedades antigas a mão esquerda servia para você limpar o bumbum quando você fazia suas fezes. E é verdade, não tinha papel. E não tinha papel mesmo, papel não tinha sido inventado. E nem no deserto tinha folhinha, sabugo, nada disso. Quem já usou sabugo? Eu tenho família aqui em São Fidélis. Minha bisavó morava no interior do interior do interior, lá de São Fidélis. Lá eles usavam sabugo. As crianças, adolescentes não devem saber o que é isso. Em casa você fala. Para que serve? Me perdi, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Na ética. Né? Qual vai ser a ética cristã? Se para Deus agora eu não preciso mais elencar animais imundos, formas de se vestir. Na nova criação, o Espírito Santo te purificou com fogo, porque ele batiza com o Espírito e batiza com fogo. Ele purifica dos seus pecados.
Então você não precisa controlar o ser humano, ó, não come porquinho, não pode botar calça jeans, não pode usar brinco, não pode andar com outro do outro povo. Onde é que a gente vai buscar um padrão ético? Em Cristo. E qual é o padrão ético supremo de Cristo? Você tem um sermão gigantesco. Que é o sermão da montanha. Que já resolve tudo. Se alguém te bater numa face, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, toda a vida de Cristo são ensinamentos éticos. Ama a Deus todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ama como a ti mesmo. Acabou, meu irmão. Se você ama o próximo como a si mesmo, não precisa de lei para assassinato, igual lá tinha em Deuteronômio. Não precisa de lei para adultério, igual tinha lá em Números. Não precisa de lei para divórcio. Já que você ama, já que você dá outra face, já que tudo aquilo que você faz é pelo bem das pessoas, é por amor a Deus, já que a sua vida está 100% consagrada a Deus, em amor, e próprio Deus habita dentro de você e constrange o seu coração, eu não preciso agora ficar com aqueles pormenores todos. Então diminui, né, a quantidade de coisas que a gente precisa guardar. Eu estou atrasado, né, pastor? Oi? Eu estou nos últimos 10. Beleza, eu preciso da ética de Cristo, mas para ter a ética de Cristo eu preciso o quê? Saber o que Cristo falou, não é? Eu preciso relembrar o que Cristo disse. Então eu preciso resgatar de quem viveu com Cristo a memória daquilo que ele falou. Vai surgir o quê, irmãos? Isso! Quem falou? Parabéns, irmã. Depois dá um presente. Os evangelhos, irmão. Os evangelhos, eles começam de maneira oral. Os cristãos decoravam, repetiam, passavam para os outros aquilo que Jesus Cristo disse. E os evangelhos, eles têm uma questão muito interessante, é que cada igreja, numa região, resgatou algumas passagens da vida de Cristo. Por isso que você tem 4 evangelhos, e os 4 têm passagens que um não está no outro. Tem passagens dos 4 evangelhos que todas estão em todos os evangelhos. Mas uma boa parte dos 4 evangelhos são de coisas que não estão no outro. Ó, já começou a tocar a musiquinha do gás. Por quê? A igreja de São João da Barra está passando esse determinado problema aqui, tem esse determinado tipo de pessoa aqui, então eu preciso resgatar o que Jesus Cristo falou e ensinou, que seja aplicável à igreja de São João da Barra. Já a igreja de Campos é outra população, está passando outro tipo de problema, que está com outras questões teológicas, então preciso recuperar a memória de Cristo para aplicar para a igreja de São João da Barra, de Campos. E a igreja de São Fidélis é outro povo, com outros problemas, com outras questões, que recupera a memória de Jesus Cristo para resolver o problema daquela outra igreja lá. Por isso que existe essa diferença nos evangelhos. E graças a Deus a gente tem os 4, que aí a gente recupera o problema de todo mundo e aplica para a gente hoje. Só que agora que eu recuperei a memória de Jesus Cristo, estou passando, mas a cabeça às vezes falha, eu preciso escrever. E os evangelhos vão ser escritos quando a primeira geração de pessoas que viveram com Jesus Cristo morrer. Naquela época a escrita já estava um pouco mais bem desenvolvida, barata e fácil, e agora eu passo a registrar. E aí entra outra questão, irmãos.
Qual era o livro sagrado dos judeus? Torá, o Antigo Testamento. Agora eu tenho um outro escrito que é sagrado e que é tão importante quanto mais importante do que a Torá, porque agora eu interpreto não só a Torá, mas a vida toda através desse novo escrito, que são os evangelhos, e que mais tarde vão sendo adicionados vários até formar o nosso Novo Testamento. Então agora eu tenho escritos para relembrar e praticar a memória dos primeiros ensinos cristãos. Porque vai entrar os evangelhos, e os evangelhos é o primeiro grupo a ser reconhecido sagrado por todo o cristianismo antigo. Depois a carta dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, mais tarde Judas, Apocalipse, um pouco mais tarde Hebreus. Então agora eu tenho um livro sagrado novo. Imagine uma vida sem livro sagrado, sem igreja, sem relembrar a memória. O que ia acontecer com o evangelho? Ia acabar. Ia desaparecer. Seria mais uma religião relâmpago. E, gente, por que eu estou falando tudo isso? Parece óbvio, tudo que eu estou falando. É porque as igrejas hoje estão numa tendência a esquecer os evangelhos, esquecer a doutrina básica, esquecer a memória de Cristo, trocar a igreja pelo formato show, pelo formato TED. Quem aí já viu uma palestra do TED Talk? Né? Tem igreja agora que parece TED. O cara chega naquele auditório e faz uma mensagem de autoajuda, de autoafirmação. Outro dia eu estava vendo uma igreja fazendo teleceia. As pessoas chegavam no salão, sentavam, e não tinha músico, não tinha pastor, não tinha nada, tinha só o telão. Aí elas sentavam para ouvir o telão. Depois que acabava o telão, ia para casa. Não tem comunidade, não tem ser irmão, não tem dividir o que é comum, não tem mais cristianismo. É muito fácil hoje você ver alguém falando alguma heresia muito forte sobre Cristo, sobre Deus, sobre a Bíblia, em podcast, em YouTube, em rádio, em TV, e tá tudo normal, ninguém reclama, virou piada. Eu mesmo gosto de fazer graça. Mas o que isso significa? Que tudo aquilo que os cristãos lutaram, se mataram, deram o seu sangue para construir, para formar, lá no século I e nesses últimos 2000 anos, agora no século XXI, está indo por água abaixo, e a gente está meio que sapo cozinhando a fogo baixo na panela. Não está vendo a seriedade e a consequência do que está acontecendo. No próximo horário eu volto e continuo aqui. Amém? A gente continua. Obrigado. Vou passar a palavra. 4 minutos atrasado.
entre cada palestra, nós teremos 10 minutos. E aí, tenta usar esses 10 minutos caso vocês queiram ir ao banheiro, beber uma água. Então, nesse momento, nosso irmão Afonso vai louvar o Senhor. E aí, nesses intervalos, busque ir ao banheiro ou tomar uma água, como eu falei, para evitar estar transitando no momento da ministração.